Queridos, nós queremos convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor. Nós temos estudado, falado sobre os milagres de Jesus. E o texto que eu quero compartilhar com os irmãos, vou pegar o meu leve, que vai ficar um pouco melhor para enxergar. Nós temos falado sobre os milagres de Jesus. Histórias da providência divina. Há algum tempo atrás eu preguei em cima de um texto que para mim é um texto muito precioso, e eu gostaria de pregar sobre essa mesma cura na noite de hoje, que para mim é um dos textos mais sensíveis, mais belos em se tratando de milagres realizados pelo Senhor. Convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículos 11 a 17. Nós vamos falar sobre a ressurreição do filho de uma viúva. Eu queria convidar você mais uma vez a ficar de pé, com a Bíblia aberta. E vamos então fazer essa leitura. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: "Não chore." Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: "Jovem, eu ordeno a você, levante-se." O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: "Grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo." Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Deus, eu quero rogar ao Senhor que Tu, ó Deus, fale conosco por intermédio dessa reflexão sobre esse Jesus que nesse dia foi tão sensível, compassivo com aquela mulher. Que o Senhor se revele a nós, que o Senhor se mostre para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Queridos, mais um milagre operado pelo Senhor. Eu gostaria de começar essa reflexão em cima de Lucas capítulo 7, versículo 11, com uma pergunta que você deve responder no seu coração. Como você planejou ou como você planeja ou planejou o seu futuro? Como você planejou? Como você está hoje? É da maneira como você pensava? Talvez você se encontre numa situação melhor, talvez numa situação desfavorável. Mas a maneira como você planejou o seu futuro está se concretizando? Se concretizou? Está acima das suas expectativas? Está abaixo daquilo que você imaginava? Talvez a vida meio que saiu fora do controle e aquilo que você tem hoje, aquilo que você vive hoje, era muito aquém daquilo que você esperava. Talvez algo que você planejou para alguém, para o seu filho, para alguém da sua família,
e você planejou, com todo o seu coração desejou que aquilo acontecesse, e hoje a vida está completamente diferente. Nessa história que nós lemos em Lucas 7, 11 a 17, encontramos uma mulher cuja vida está bem diferente do que ela planejou. Ninguém se casa esperando passar por aquilo que aquela mulher estava passando. O pensamento de uma mulher judia daquela época seria casar nova, com um bom marido, ter muitos filhos e aproveitar a velhice vendo seus netos crescerem. E curiosamente, esse com certeza não é o pensamento só de uma mulher do século I lá na Palestina. Esse era o pensamento típico de uma mulher daquela época. Casar jovem, ter um bom marido, muitos filhos. Era muito comum que as mulheres tivessem muitos filhos, 8, 9, 10 filhos. Era uma grande bênção uma família grande, não era um enfado, não era um problema. Você ter uma família numerosa era símbolo da graça de Deus, da presença da bênção de Deus. E essa mulher então gozaria os seus últimos dias ao lado do seu esposo e também vendo seus filhos, seus netos crescerem. Essa mulher, ao contrário daquilo que qualquer pessoa desejava, se casou e teve apenas um filho. E não apenas isso, o esposo dela acabou falecendo cedo e deixando-a então viúva. E por aquelas circunstâncias da vida que nós não temos condições de explicar, essa mulher agora, que com seu único filho enterrou o seu esposo, agora faz o mesmo caminho, dessa vez para enterrar o seu único filho. Essa cena é extremamente dolorosa, difícil, dura. Poucos eventos na vida podem ser comparados em tristeza com a morte de alguém. Por mais que tentemos, amados irmãos, ornamentar a morte como alguma coisa bela, a morte é sempre morte, é sempre tristeza, é sempre separação, é sempre dor. Morte é castigo, morte é lamento. A morte, ela veio ao nosso mundo, ela entrou no nosso mundo por causa do pecado. Nós tentamos tratar a morte com algum tipo de naturalidade, mas a morte ela não é natural. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26 diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. A morte é a nossa inimiga. Então, por mais que nós celebremos a morte e possamos então colocar coroas de flores nos túmulos e colocar lápides enfeitadas e ornamentadas e naquele momento do velório falarmos um bom discurso, cantarmos boas músicas, músicas belas, enaltecermos a memória do morto, morte é morte. Não existe nada de belo na morte. Nada de prazeroso, nada de alegre. A morte é tristeza, é dificuldade. Imagine então a morte de um jovem. Há uma disposição social aceita por todas as pessoas de que a ordem natural é de que os filhos sepultem os seus pais e não o contrário. Todos nós sabemos disso. Conscientemente aceitamos essa realidade de que os mais velhos vão primeiro do que os jovens. Agora você pensa nessa mulher. Ela está se dirigindo ao cemitério que ficava fora da cidade de Naim para enterrar o seu único filho. Que tristeza, que comoção. Não sei se você já tiver a experiência de morar em cidade do interior. Eu passei 2 anos e meio morando na cidade de Carnaubás, interior, chamado Vale do Açu, aqui no Rio Grande do Norte. E existe
dois fatos, na verdade, que mobilizam uma cidade interior: eleição ou enterro. Principalmente sem enterro de pessoas jovens. E eu tive a oportunidade, no sentido mais negativo da palavra, de ir em alguns enterros de jovens daquela cidade, inclusive alguns tinham sido alunos meus. É muito triste. Este milagre, ele só é encontrado no relato de Lucas. O único evangelista que fala da cura da viúva, da ressurreição do filho da viúva, é o Evangelho de Lucas. E a maneira como ele faz isso é uma maneira extremamente bela. Nós temos aqui, versículos 11 a 12, o encontro de duas multidões. A primeira multidão que se aproxima da cidade, que vem de encontro à cidade, era uma multidão que tinha à frente Jesus, seus discípulos e muitas outras pessoas. Eles caminhavam em direção à cidade de Naim, que ficava a cerca de 50 quilômetros da cidade, da região de Cafarnaum. Ficava entre dois montes, o Monte Tabor e o Monte Hermon, e era uma cidade tão bela e tão agradável que o seu nome significava cidade formosa, cidade encantadora. Era um ótimo lugar para você morar. E Jesus ia à frente dessa multidão. A segunda multidão é a multidão que sai da cidade. É formada por um morto, por uma viúva e por outras pessoas. A morte de uma pessoa jovem era vista como um castigo particularmente duro da parte de Deus. Salmo 55, versículo 23 e Salmo 102, versículo 24. Você imagina então, a morte do filho único era visto como uma desgraça particularmente terrível. Era aquele mal que você não desejava nem para o seu pior inimigo. Além disso, essa mulher que enterra o seu único filho era uma viúva. E vida de viúva sempre foi muito difícil. Porque além dela não ter como se sustentar, significava que a linhagem da família acabaria com ela. Ela não deixaria descendentes. O nome daquele marido morreria e não haveriam descendentes para aquela família. Isso era considerado uma grande infelicidade. Era uma infelicidade tão grande que em Israel, de acordo com a lei de Moisés, havia um mandamento específico para que famílias, mesmo de pessoas mortas, não ficassem sem linhagem. Era a chamada lei do levirato. Se uma mulher casasse com um homem e esse homem morresse, um parente mais próximo daquele homem deveria se casar com a viúva e o primeiro filho era considerado como filho daquele homem morto, para que a linhagem dele continuasse. Nesse caso, a desgraça era tão grande que a linhagem daquele homem seria simplesmente cortada do mapa. Que situação desesperadora. Além disso, ela não teria como cuidar da sua família. Uma mulher naquela época não tinha muita coisa a fazer porque era uma sociedade praticamente campesina. Se trabalhava no campo, vida dura, sofrida, e sempre se fazia isso com o auxílio dos homens. Aquela mulher estava sem marido e agora sem filho. Como ela sobreviveria? Tal panorama causou então a compaixão de grande parte dos moradores. Aquela mulher então, que fez esse trajeto para enterrar o marido, volta ao mesmo percurso, só que agora para enterrar o seu único filho. E o encontro desses dois grupos se dá no portão da cidade, que era o local utilizado para reuniões formais. Cemitérios não ficavam dentro das cidades, porque mortos são considerados na cultura judaica impuros, e eles eram então enterrados fora da cidade. O que acontece então, queridos, nesse relato de Lucas, é algo extremamente belo e maravilhoso. Jesus, ele tem compaixão daquela situação. Talvez Jesus tenha tido a percepção de que aquela mulher já teria enterrado o seu marido, porque
a maneira cultural é que a família do morto fosse à frente do caixão, atrás, segurando o caixão, homens jovens, e a multidão vinha após o esquife. Jesus, quando olha para aquela cena, vê apenas uma mulher solitária. E ele então deve ter percebido que aquela mulher não tinha absolutamente ninguém. O que era de se esperar, segundo aquela época, é que Jesus então, após passar toda a procissão em direção ao túmulo, ele tomasse lugar de maneira silenciosa no cortejo, acompanhasse todo o cortejo até o cemitério e também o sepultamento daquele cadáver, daquele jovem. Ele não fez isso. Ele não seguiu a perspectiva cultural daquela época de silenciosamente seguir aquele cortejo fúnebre. Quando ele viu que aquela mulher, aquela viúva estava enterrando seu filho, ele se aproxima e diz para aquela mulher para ela não chorar. Como é possível pedir para alguém não chorar no enterro do seu filho único? A compaixão de Jesus e a ordem para não chorar são garantidas pela ação soberana que o Senhor tem sobre a morte. Quando ele diz para aquela mulher parar de chorar, não é uma reprimenda ou uma repreensão ou um consolo vazio, como nós fazemos muitas vezes. Tentamos consolar as pessoas com falsas promessas, iludindo, enganando, falando sobre coisas que Deus que nós falamos que Deus vai fazer, sendo que Deus não fará nada daquilo. Fazemos promessas no nome de Deus, Jesus não. A palavra dele de dizer pare de chorar tem como fundamento a capacidade que ele tem de maneira eficaz e eficiente fazer alguma coisa por aquela situação. Ele tem compaixão e ele age em favor daquela mulher que está com o coração completamente quebrado e destruído. É belo que o que Jesus fez não foi por aquela criança. Jesus não operou um milagre em função do amor que ele tinha por aquele jovem, como foi o caso de Lázaro. Jesus, ele ressuscitou aquele rapaz em compaixão à mãe, tanto que o texto diz que após ressuscitá-lo, ele o restituiu à sua mãe. Tirou da morte e devolveu à sua mãe a sua companhia, a sua ajuda, o seu consolo, seu filho único. Quais foram então as palavras de Jesus? Ele coloca a mão no esquife, as pessoas param, era algo extremamente inusitado de se fazer. Você parar um cortejo ao tocar sobre o caixão, aqueles jovens colocam o caixão no chão, ele se debruça e ordena: levante-se. São palavras tão curtas que a gente não tem nem tempo de pensar o que pode ou não pode acontecer. Se fosse uma frase, um discurso prolongado, talvez a gente começasse, não, o que esse homem está querendo? O que ele quer com isso? Mas foi uma frase tão curta e a ação do jovem foi tão imediata que ninguém teve sequer tempo para pensar quais eram as possibilidades, ou o que mesmo o Senhor Jesus queria quando pediu para parar o cortejo. Jovem, eu te ordeno, levante-se. Pergunta que eu fico me fazendo: aquele jovem morto teve fé para ser ressuscitado? Não. Aquela mãe teve fé? Nem tempo de ter fé ela teve. Foi o exercício da vontade soberana do Senhor Jesus que trouxe aquele jovem à vida, e essas palavras ditas pelo Senhor alcançaram a alma daquele jovem aonde ele estava. E ele simplesmente tornou imediatamente a viver. Imediatamente. Diz que ele se sentou e começou a falar. Nós então comparamos esse ato de Cristo em ressuscitar o filho
único daquela viúva, com duas ressurreições que nós temos no Antigo Testamento. Elias ressuscita um filho único de uma viúva, em 1 Reis capítulo 17, versículo 1, e para fazer isso, o que ele faz? Ele ora e pede a Deus que aquele menino seja ressuscitado. Elias também ressuscita o filho da sunamita, em 1 Reis capítulo 4, versículo 33, e da mesma maneira ele pede a Deus que faça aquilo. Jesus é o único que tem autoridade no seu próprio nome para ressuscitar alguém. O que aqueles homens, aquelas mulheres, aquele cortejo viu acontecer foi algo que em toda a história bíblica jamais tinha acontecido. Alguém usando o seu próprio nome e ordenando que alguém saísse das trevas da morte para a luz da vida. Ninguém, Eliseu não fez, Elias não fez, Jeremias não fez, Isaías não fez. É algo completamente novo, inédito. O resultado daquelas palavras, o jovem simplesmente se sentou como se nada tivesse acontecido e passou a falar. E a gente imagina o que ele estava falando. E ele foi então restituído à sua mãe. E aquela certeza de uma vida solitária, de uma vida difícil, de uma vida cheia de amargura, de uma vida cheia de dureza, foi transformada então em um grande momento de alegria. Qual foi o resultado do encontro? Versículos 16 e 17. Primeiro, quando aquele jovem foi ressuscitado, a primeira coisa que gerou no coração daquelas pessoas foi temor a Deus. Em Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41, quando Jesus ele ordena que o vento e o mar simplesmente se calem, diz que os discípulos naquele barco tiveram temor. Mateus 9, versículo 1 a 8, quando Jesus ele cura um paralítico e perdoa os seus pecados, diz que as pessoas diziam: quem é esse que até tem poder para perdoar pecados? Quem não teme, queridos, diante do inexplicável, do impossível e do inimaginável? Quem não teme perante aquele que tem poder para ser maior do que Elias e Eliseu, os grandes profetas da história de Israel? Penso eu, amados, que um dos grandes problemas ao contemplarmos as obras do Senhor é a grande falta de temor no nosso coração. É como nós não temos medo, é como nós não temos receio de ir contra Deus, de desobedecê-lo. Nós somos alvos de um trabalho maravilhoso, misericordioso e compassivo da parte do Senhor, que nos salvou em Cristo, e muitas vezes nós nos pegamos sem absolutamente nenhum temor. Não há medo em nosso coração, não há o receio de ir contra a santidade desse Deus a quem servimos, mas aquelas pessoas que contemplaram aquele ato inimaginável, tiveram no seu coração a primeira coisa: temor. Existe na nossa sociedade hoje um pensamento de que milagre resolve tudo. E nós então lançamos todas as nossas fichas em milagres que podem ou não acontecer. Milagre não resolve vida de ninguém. Eu conheci mulheres, casais que não poderiam ter filhos, fisicamente impossível, tentando fazer tratamento para engravidar, não conseguiam. Entramos em campanha de oração, a mulher engravidou, inclusive a menina hoje está muito grande. Com pouco tempo, o que o esposo faz? Deixa a família. Que temor há num coração que contempla a obra de Deus e consegue manter a mesma vida e o mesmo comportamento? Essas pessoas temeram. Quem é esse que consegue proclamar a ressurreição de uma pessoa que já morreu, que utiliza o seu próprio nome para realizar tal coisa?
diante daquilo que Deus tem feito, diante da maravilha que Deus tem operado na nossa vida, naquilo que Deus tem feito na nossa sociedade, a nossa primeira atitude deve ser de reverência e respeito. Segundo, glorificação a Deus. Grande profeta se levantou entre nós. Eles não conseguiram perceber de fato quem era Jesus. O máximo que chegaram foi em identificar Jesus como um grande profeta. Deus visitou o seu povo. É um tempo novo, um tempo de renovo. Eles estão se referindo a características do Messias prometido no Antigo Testamento, um grande profeta, Deus visitando o seu povo, que é isso, é a manifestação da presença do Senhor. Algo novo está acontecendo. Deus está tendo compaixão de nós. Coisas grandes estão acontecendo. Quisera o Senhor, amados, que em nossas vidas, que em nossa igreja, Deus operasse grandes milagres. E eu não estou dizendo milagre de cura, ressurreição, de coxos andarem. Eu estou falando da nossa vida ser uma vida diferente. Do nosso coração ser transformado, do nosso interior ser aceso, despertado, animado e avivado para Ele. Nos falta temor, nos falta glorificação, não por falta de milagre, mas por falta de Deus em nossa vida. Deus visitou o seu povo e, consequentemente, acontece testemunho e proclamação. Não tem como manter tal evento oculto. Não tem como esconder. Versículo 17, esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Como é que você vai deixar oculto alguma coisa desse jeito? E às vezes Deus faz coisas tão grandes na nossa vida e nós somos exímios peritos em esconder quem é Jesus em nós. Não existe proclamação através da nossa boca, porque nós não acreditamos que o que Jesus fez em nós foi algo realmente sobrenatural. Se de fato nós entendêssemos e víssemos a atuação do Senhor em nossa vida, como um milagre, a nossa adoção como filhos, a nossa reconciliação com o Pai, a restauração do nosso espírito, a promessa da nossa salvação eterna, isso é muito maior do que qualquer ressurreição. A Bíblia diz que Ele nos ressuscitou. Nós já fomos ressuscitados. Em Cristo os mortos espirituais foram ressuscitados. E pouco louvor, e pouca glorificação, e pouca proclamação existe em nossos lábios. Porque estamos esperando algum milagre maior do que salvação. Mas não existe milagre maior do que a nossa salvação. As pessoas fizeram o que contaram. Não precisava inventar. Não precisava florear, já era grande demais. Testemunho e proclamação. Eu quero concluir essa reflexão fazendo 4 observações, 4 aplicações. Primeiro, tendo como fundamento o texto de Lucas. Primeiro, pessoas tristes, desamparadas, desesperadas e perdidas precisam encontrar em seus caminhos pessoas cheias de bondade, graça e misericórdia de Jesus. Onde é que está a grande questão desse texto? A maravilha é que a morte se encontrou com a vida, é que a tristeza se encontrou com a alegria, é que a desesperança se encontrou com a esperança. Existem momentos da nossa vida, amados, que nós somos como aquela viúva.
andando pelo caminho, carregando as nossas dores, as nossas desesperanças, as nossas tristezas, as nossas angústias, os nossos lamentos, as nossas dores, as nossas infelicidades, os nossos dilemas, aquele sentimento de morte, de solidão, de tristeza. Muitas vezes nós somos aqueles que andamos pelo caminho como se fôssemos sepultar o nosso filho único. E nesse momento que nós mais queremos é encontrar que, subindo em direção contrária, vem alguém trazendo alegria, paz, compaixão, bondade, misericórdia, esperança. Somos nós caminhando pelo duro caminho da nossa vida, carregando uma vida repleta de dificuldades e dores. E, gente, amados irmãos, quão bom é quando você consegue encontrar na sua direção contrária uma pessoa cheia da bondade, da compaixão e da misericórdia de Deus. Aquele bálsamo para a nossa alma, aquela cura para o nosso interior. Quando você está triste, abatido, cansado, aflito, e você senta para conversar com alguém, e aquela pessoa lhe enche do bálsamo da presença de Deus, e você consegue sentir sair do seu coração e da sua alma aquele fardo pesado de quem carrega toda a tristeza do mundo sobre suas costas. Muitas vezes nós somos como essa viúva, precisando de amparo. Mas eu gostaria também de trazer para vocês a percepção de que muitas vezes nós devemos ser aquele que vem em direção contrária, os portadores da compaixão, da bondade, da graça e da misericórdia do Pai. Quantas pessoas não cruzam o nosso caminho, como aquele grupo caminhando através do portão da cidade de Naim, rumo em direção ao cemitério, tendo à frente uma mãe com o coração quebrado e destruído. Quantas pessoas não passam assim pela nossa vida? Quantas vidas quebradas, destruídas, destroçadas, pessoas escravas, pessoas miseráveis, pessoas escravas do dinheiro, escravas de droga, escravas de si mesmo, famílias destruídas, jovens perdidos. Quantos não passam por nós e nós simplesmente passamos como estivéssemos em qualquer outro lugar, não temos absolutamente nenhuma atitude de demonstrar compaixão, graça e bondade por essas pessoas. Que sejamos para essas pessoas o Jesus que vai entrando em Naim, trazendo bondade, graça, compaixão. Seja aquilo que o Senhor diz que nós deveremos ser: misericordioso, compassivo, bondoso. O Senhor Jesus andava, diz o texto, pelas cidades, pelas vilas, pelas aldeias, e ele via as pessoas que eram como ovelhas que não tinham pastor e sentiu compaixão delas. E a gente vive num mundo perdido, onde as pessoas acham que sempre que vêm são cegas, acham que escutam, mas são surdas, acham que têm uma vida boa, mas estão condenadas ao inferno, e o nosso coração não é carregado de compaixão e misericórdia por essas pessoas. Nós perdemos a capacidade de ter a compaixão de Jesus. Perdemos a capacidade de ter a bondade do Senhor. O sofrimento dele é dele, eu não tenho nada a ver com isso. Por certo, ele fez alguma coisa para merecer. Devemos, queridos, ser para com os que sofrem a pessoa de Jesus, porque assim ele determinou que nós fôssemos. Segundo, Jesus ele tem poder para transformar aquilo que está morto em algo vivo novamente. Jesus ele tem esse poder. E quando eu estou falando aqui de algo morto, eu não estou necessariamente me referindo a pessoas que perderam a vida. Ele pode ressuscitar? Pode. Talvez o que eu queira me referir de maneira mais apropriada nessa noite, dentro da nossa realidade, é que existem coisas em nós que têm um aspecto de profunda morte e profunda tristeza.
Nossa vida não é como era antigamente. Nosso coração já não serve mais com a mesma alegria, com o mesmo prazer, já não temos a mesma disposição. Carregamos um fardo e um peso sobre nossa vida. E nesse aspecto nós somos aquela viúva carregando o filho para o cemitério, as nossas próprias dores, a nossa espiritualidade, nosso amor pelas pessoas que se perdem. E nós precisamos ter esse encontro com Jesus para que nós sejamos ressuscitados. Para que a nossa compaixão, o nosso amor, a nossa vida, de fato seja uma vida intensa, verdadeira, como Ele prometeu. E eu vos darei vida em abundância. Você considera que a vida que você experimenta hoje seja algo parecido com a abundância prometida pelo Senhor? Abundante, cheio de fruto, de vida, de bênção, de ser bênção. Não é cheio de dinheiro, não. Está só um pouquinho alto o volume aí. Incrível compaixão. Terceiro, Jesus ele tem compaixão e age mesmo que você não peça absolutamente nada a Ele. Jesus ele não está preso pelas suas orações. Ele não está escravizado às suas petições. Aquela mulher pediu alguma coisa para Jesus? Nada. Ela não entendeu quando Jesus botou a mão no esquife, o caixão foi no chão, colocaram. Entendeu? Estava óbvio que a causa do sofrimento daquela mãe era a perda daquele filho. E a incrível compaixão de Jesus ao perceber uma viúva no meio de uma multidão. Ela não lhe pediu absolutamente nada e nem sequer lhe dirigiu a palavra. A mulher não falou com Jesus. Foi Ele que falou com ela. Nós precisamos entender que o Senhor está agindo mesmo que nós não peçamos. Ele é o Senhor da história. Ele está no controle de absolutamente todas as coisas. Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Por fim, o que Deus fez, faz e fará deve nos conduzir a proclamar: Deus me visitou. No dia 7 de novembro do ano de 1992, Deus me visitou. Deus me visitou. Tinha chegado ao Rio de janeiro de 1992, novo, na cidade de Parnamirim. Minha vida, aquela vida besta, sem absolutamente nenhum sentido, nenhum valor, como a vida de qualquer outra pessoa. Uma vida difícil, família complicada, carregando os meus problemas. Eles contavam, saíam contando. É como aqui. Ele operou uma cura, não precisa falar nada, as pessoas vão falar por ele, vão contar, vão sair por aí proclamando, falando quem é Jesus. Hoje, Jesus opera uma cura e opera um milagre, manda que a gente fale, e a gente faz o quê? Fica calado. Eu não entendo essa diferença. É o mesmo Jesus, é a mesma compaixão, a mesma graça. Ele dizia, fazia o milagre e ele falava: olha, não conte isso para ninguém. E as pessoas saíam de lá e botavam a boca no mundo. Hoje, Jesus faz uma obra e diz: conte! E a gente faz o quê? A gente fica em silêncio. Por quê? A obra, queridos, que nós temos a proclamar é a obra do perdão em Jesus, da reconciliação, da restauração, da salvação, daquilo que Ele fez na nossa vida.
essa é a obra que nós temos que proclamar. Nós fomos ressuscitados, fomos salvos em Jesus. Ele fez um milagre, operou um milagre em nós, teve compaixão, e nós precisamos fazer exatamente como ele fez. Ter compaixão daqueles que estão por aí perdidos, absolutamente sem esperança nesse mundo cruel. Você é a viúva de Naim? Cheia de dor, cheia de angústia. Deus faz um milagre em minha vida. Interessante, Paulo, ele orando em determinado momento, por aquilo que ele mesmo chama do espinho na carne. E diz que ele orou 3 dias. O texto diz 3 vezes. Isso significa que durante 3 dias ele ficou num jejum orando por esse espinho na carne. E ao final desse tempo, Deus não tirou esse espinho na carne. E ele diz: eu me gloriarei nas minhas dificuldades. Quando Deus não tira algo que dói de nós, nós precisamos aprender a viver de maneira satisfeita com aquilo. É como a Bíblia fala que nós devemos ter piedade com contentamento. Nós não nos sentimos satisfeitos e isso demonstra muitas vezes uma ingratidão ao Deus soberano que construiu dessa maneira a nossa história, por mais dura e difícil que ela seja. E Paulo dizia: eu me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco é que eu sou forte. Será que não é essa a nossa condição, queridos, hoje com um espinho na carne, uma luta, uma dificuldade, nós precisamos pedir: Deus, faz um milagre. Talvez o grande milagre seja você aprender a conviver com a sua vida hoje, a se olhar no espelho, a se aceitar. Quando Jó começou a padecer, perdeu seus bens, perdeu a sua família e a sua saúde, ele disse: da mão de Deus eu recebi o bem, acaso também não receberei o mal? E diz o texto: em todas as coisas Jó não pecou com sua boca. E parece que nós então estamos esperando uma vida perfeita, para aí então sermos úteis para Deus, proclamarmos o que Ele tem feito. Essa vida perfeita jamais chegará para você a não ser no céu. Então, aprenda a experimentar a visitação do Senhor quando Ele passa pela tua vida. E se Ele não quiser lhe curar e fazer aquilo que você pede, peça graça para você aprender a viver com contentamento, para que você possa proclamar o nome dEle com um pouco que você recebeu. Eu acho difícil encontrar na Bíblia uma pessoa que tenha recebido menos de Deus do que aquele ladrão ao lado do Senhor Jesus na cruz. O que ele recebeu? Estava entre aquele outro que lançavam impropérios contra Jesus: olha, você não é o Salvador, livra também a gente aqui da cruz e tal, fazendo todo aquele gracejo. Em determinado momento, aquele ladrão, ele se arrepende e diz: olha, o que nós estamos passando, passamos porque merecemos, mas ele nada fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele recebeu a única porção de bondade e compaixão durante toda a sua vida da parte do Senhor. Eu te digo que ainda hoje comigo estarás no paraíso. E o que aconteceu com ele até hoje está nas Escrituras. E isso basta. Nós temos muito mais do que aquele ladrão. E nós então, querido, temos que ter um compromisso com o Senhor, de que a nossa vida seja dedicada a Ele. Amém? Que o Senhor então
a nossa vida esteja fazendo aquele caminho como fez na cidade de Naim. Um dia como outro qualquer para muitas pessoas, mas para aquela mulher era o dia mais triste da sua vida. Mas o Senhor teve compaixão e transformou a vida daquela pobre senhora. Deus é um Deus que tem compaixão, amados, e devemos proclamar as compaixões do Senhor. Feche os seus olhos e ore, questione, se pergunte: qual dor Jesus ele precisa curar na tua alma? Qual dificuldade? O que precisa acontecer? O que está morto dentro de você? O que está morto na tua alma? O que está morto dentro da tua casa? E o Senhor, então, com grande compaixão e misericórdia, Ele vem até nós e nos cura. E diz: levante-se, se ergue. Você não é para ficar prostrado, deitado igual um cadáver. Você tem vida.